A Ilha Fiscal localiza-se no interior da Baía de Guanabara, fronteira ao centro histórico da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. A ilha celebrou-se por ter abrigado o famoso Baile da Ilha Fiscal, a última grande festa do Império antes da proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Atualmente, abriga um museu histórico-cultural subordinado à Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. Originalmente denominada pelos europeus como Ilha dos Ratos, o seu atual nome provém do fato de ali ter funcionado o posto da Guarda Fiscal, que atendia o porto da capital do Império no século XIX. No século XIX, o conselheiro José Antônio Saraiva, do Ministério da Fazenda, solicitou construir-se um posto alfandegário para o controle das mercadorias a serem importadas e exportadas pelo porto do Rio de Janeiro, então capital do Império. A posição daquela ilha era bastante cômoda para os inspetores da alfândega devido à proximidade dos pontos de fondeio, sendo que o translado de mercadorias poderia ser executado em embarcações miúdas sem grandes dificuldades. A decisão da construção, assim como a do seu estilo arquitetônico, foram do imperador Dom Pedro II, tendo em conta não conflitar com a paisagem da Serra do Mar. À época, o imperador teria afirmado: "A ilha é um delicado estojo, digno de uma brilhante joia." Optou-se, assim, por um pequeno château, em estilo gótico provençal, inspirado nas concepções do arquiteto francês Viollet-le-Duc, com projeto de autoria de Adolfo José del Vecchio, então engenheiro-diretor de obras do Ministério da Fazenda, onde se destacavam as agulhas e as ameias medievais a adornar a silhueta da edificação. O projeto de Del Vecchio foi contemplado com a medalha de ouro na exposição da Academia Imperial de Belas Artes, tendo apresentado a seguinte argumentação: a construção planejada, tendo de ser levantada isoladamente em uma ilha, projetando-se sobre um fundo formado pela caprichosa Serra dos Órgãos, encimada por vasto horizonte e de frente para a entrada da baía, devia causar impressão agradável aos que penetrassem no porto suficientemente elevada para que pudesse facilmente ser vista de qualquer ponto entre a mastreação dos navios e prestar-se ao mesmo tempo à fiscalização do ancoradouro. Del Vecchio preocupou-se ainda com a ornamentação paisagística, tendo declarado em reunião no Ministério da Fazenda: "Arrematei por pouco tempo, na Praça do Mercado, certa quantidade de cocos da Bahia, já com os brotos, e fi-los transportar para a ilha e plantar em torno. Os coqueiros virão dentro de breve prazo e não tardarão a dar frutos." Após a decisão do imperador na escolha do projeto para acolher a aduana, os recursos necessários destinados à execução foram liberados em partes e, em 16 de novembro de 1881, foi assente a primeira pedra, dando início à sua construção. Após uma série de aterros de modo a aumentar a área de 4.400 metros quadrados para 7.000 metros quadrados e aplainar as elevações existentes ao preço de 40 contos, 5.500 réis, foi iniciado o castelo. A 27 de abril de 1889 foi inaugurado o edifício, com a presença do imperador, acompanhado de Gastão de Orleans, o Condé, e brilhante comitiva. O translado do cais-faro foi realizado utilizando-se a famosa galeota de Dom João VI. Numa certa manhã, já na República, uma lancha passava em frente à Ilha Fiscal, tendo a bordo Rui Barbosa, Aristides Lobo, Quintino Bocaiúva, Del Vecchio
e outros personagens do regime republicano. Ao observar o brasão imperial talhado em guinaice, com absoluto respeito à heráldica e com os 2 dragões a apoiá-lo, um dos passageiros da lancha declarou: "Como? Pois o Brasil republicano ainda conserva em um próprio nacional as armas da monarquia? Que se derrube!" Nesse momento, o engenheiro Del Vecchio interveio e dirigiu-se aos componentes da comitiva, argumentando: "Não, senhores, por Deus! Se mereço alguma coisa da República, a qual pretendo servir com a mesma lealdade e o mesmo espírito de sacrifício com que servi ao Império, peço que não toquem naquele emblema. É uma obra-prima de cantaria. Fê-la um velho auxiliar do conde Santa Marinha, um preto septuagenário que é um verdadeiro artista. Hoje, cego e desamparado, acredito que ele sofreria bastante se soubesse que o seu trabalho de tão penosos dias fora cruelmente destruído. Por isso, meus senhores, por favor, imploro a conservação do escudo." Da ocasião que ocorreu esse fato, data a consagração do edifício da Ilha Fiscal como imperecível obra de arte e patrimônio de uma era, devido a ostentar decoração inspirada na monarquia. Em 1890, prosseguiram as obras de pavimentação em paralelepípedos e no extremo leste foi construído outro edifício no estilo do principal a fim de abrigar as máquinas elétricas e os serviços auxiliares. 2 anos depois, estavam totalmente concluídas as obras ao custo total de 1.051 contos, 322.584 réis. Em 6 de setembro de 1893, irrompeu no Rio de Janeiro a chamada Revolta da Armada, na qual substancial parcela da esquadra brasileira, comandada pelo almirante Custódio de Melo, rebelou-se contra o governo do Marechal Floriano Peixoto. Durante mais de 6 meses, ficou a Ilha Fiscal em meio ao duelo de artilharia travado entre as fortalezas leais ao governo e os navios e fortalezas da Ilha das Cobras e da ilha de Villegagnone na posse dos revoltosos. Múltiplos foram os danos sofridos pela edificação da Ilha Fiscal, com as paredes atingidas por projéteis, agulhas de ferro derrubadas, avarias sérias nos telhados, fiação, móveis partidos, além de estragos nos belíssimos vitrais. Como as despesas de restauração seriam vultosas, esse foi o motivo para que o engenheiro do Ministério da Fazenda, Miguel R. Galvão, sugerisse a entrega da Ilha Fiscal ao Ministério da Marinha em troca de algum edifício que melhor se prestasse ao serviço da alfândega. Essa troca só se efetuaria em 1913, quase 20 anos depois, não por um edifício, mas pelo vapor Andrada, proposta do almirante Alexandrino Faria de Alencar, ministro da Marinha, ao seu colega da Fazenda, Dr. Rivadavia Correia. A partir de 1914, a Marinha fez funcionar nesse local, sucessivamente, a repartição de faróis, repartição hidrográfica, repartição central de meteorologia, repartição da carta marítima, superintendência de navegação, diretoria de navegação e, finalmente, a diretoria de hidrografia e navegação. Em 1930, a Ilha Fiscal foi ligada à Ilha das Cobras por meio de um mole de concreto, transformando-as em 2 ilhas geminadas ou geograficamente em uma só ilha. Em 1983, a DHN foi transferida para a Ponta da Armação, em Niterói. A última organização militar que permaneceu na Ilha Fiscal foi o Grupamento de Navios Hidroceanográficos
até março de 1998. A partir dessa data, a Marinha adotou como parte da política de valorização da memória naval abrir ao público esse notável conjunto e, simultaneamente, mostrar aos visitantes a contribuição da Marinha do Brasil no desenvolvimento das áreas fundamentais do país, como o social, o científico e o tecnológico. O edifício encontra-se tombado pela Prefeitura do Rio de Janeiro desde 1990, tendo passado por diversos trabalhos de restauração desde 2001, coordenados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, quando foram restauradas as pinturas do teto, das paredes e do mosaico do piso de Parque do Torreão. Em 2006, a Marinha organizou um projeto com o propósito de montar uma iluminação de verão para a Ilha Fiscal, e graças à parceria com a BR Distribuidora, a Marinha presenteou a cidade do Rio de Janeiro com a beleza da construção do engenheiro Del Vecchio em sofisticada iluminação. Alguns parâmetros técnicos nortearam o projeto de Del Vecchio. Os pontos cardeais oeste e leste posicionavam as alas do prédio, assim como o sentido norte-sul mostrava ao navegante a direção do canal a ser seguido para quem demandava ou saía barra fora. O custo da construção civil foi orçado em 145 contos, R$ 828.925. O projeto previa a instalação no Torreão de um relógio alemão pela empresa Cruzmann e Companhia, com as 4 faces iluminadas na parte interna do mostrador para as observações noturnas e permitia melhor visualização da hora local. A construção ocupou cerca de 1/3 da ilha, medindo 68 metros de frente, 28 metros de fundo e 53 metros de altura no Torreão. Foi considerada uma das mais elegantes construções do Rio de Janeiro, com suas linhas sóbrias e transparecendo no local um ar de catedral medieval. A representação heráldica dos vitrais coloridos a fogo e confeccionados de cristal inglês mostrava um imperador ladeado entre os brasões genealógicos da Casa Imperial Brasileira e da Casa de Saxônia, e a princesa Isabel ladeada entre os brasões da Casa Imperial Brasileira e a Casa de Orleans. As abóbadas ogivais, situadas tanto no primeiro quanto no segundo andar, denotavam a filosofia gótica da época. No segundo andar, existe uma sacada com vista para o sul da Bahia e com uma bela vista da entrada da Barra. Nesse ambiente, o imperador apreciava a silhueta da Serra do Mar com o atual Pão de Açúcar e o Corcovado, e deliciava-se abrindo os cocos provenientes da própria ilha para sorver as suas águas. A sacada é um apêndice à sala destinada ao chefe da aduana e possui piso em madeiras de lei brasileiras, formando um grande mosaico com desenhos de rosa dos ventos. Foi confeccionado com madeira de 14 diferentes espécies, algumas extintas, como amendoim, pau-cetim, peroba do campo, tremida, raiz de imbuia e roxinho. Outras em extinção como jacarandás da Bahia, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de Minas Gerais. Outras ainda disponíveis como canela, imbuia, garapa, pau-marfim, peroba do campo e sucupira. Esta obra foi executada pela firma Moreira e Carvalho, utilizando a técnica de marchetaria. A construção em cantaria foi notável sob múltiplos aspectos, principalmente pelo excepcional trabalho executado por Antônio Teixeira Rodrigues, conde de Santa Marinha e proprietário da pedreira Saudade, na Urca. Todos os materiais utilizados na cantaria provêm do mineral feldspático, xistoso e cristalino
denominado gneiss, procedente do Morro do Pasmado. As paredes do salão destinado ao chefe da aduana foram cuidadosamente desenhadas e posteriormente pintadas a óleo por Frederico Steckel. Gostaram do vídeo? Então deixem seus comentários. Cliquem no sininho para receberem as atualizações e quem ainda não é inscrito, inscrevam-se no canal. A participação de vocês é muito importante. Ajudem o canal a crescer. Até um próximo vídeo.